tanto o Tamlin quanto o Rhysand são bem controladores. A única diferença é que o Rhysand consegue esconder isso melhor. Oi, eu sou a Tabel e sejam bem-vindos ao meu canal. Tá bom, provavelmente eu vou precisar fazer parte 2 ou até 3, né, sobre esse mesmo tema, mas vamos lá. Para provar que eles não são tão diferentes assim, primeiro eu vou explicar por que o hate tacado em cima do Tamlin é tão descabido e depois eu vou explicar como está a situação atual da Feyre na Corte Noturna. Só para constar, de forma alguma estou passando pano para as ações e atitudes que ele teve. O que eu vou dizer agora justifica o que ele fez? Não, é claro que não. Mas explica. Primeiro, o Tamlin não era tão superprotetor no início da história, no primeiro livro. Ele ficou desse jeito após os acontecimentos de Sob a Montanha. Tanto ele quanto a Feyre mudaram. Tanto que no início da história, uma das coisas que a Feyre almejava para a vida dela era a segurança. Alguém que protegesse ela. Ela não queria mais ter que lutar por conta própria, caçar. Tudo o que ela queria era encontrar um lugar que ela enxergasse como seu lar e que ela conseguisse se sentir protegida. Mas aí nós precisamos lembrar que o Tamlin viu ela ser morta pela Amaranta. Não tem como esperar que depois de ele presenciar tudo isso, ele continue como ele era antes. Da mesma forma que não tem como esperar que a Feyre continue com a mesma personalidade de antes. Que ela não queira lutar, se proteger, aprender a usar magia para defender o seu povo. Entendem? Os dois tiveram grandes mudanças de personalidade. O Tamlin não estava mais disposto a deixar ela lutar em qualquer guerra que aparecesse pela frente, porque ele já estava traumatizado com tudo o que aconteceu. Porque da última vez que ela precisou lutar, ela não venceu, e ele não conseguiu protegê-la. Então, na cabeça dele, ele não podia cometer esse erro de novo. E foi apenas nesse momento, a partir do segundo livro, que as personalidades deles começaram a entrar em conflito, porque queriam coisas diferentes. Porque até então, no primeiro livro, eles queriam exatamente a mesma coisa. A Feyre queria um lar, ela queria segurança. E o Tamlin queria fornecer esse lar para ela. Mas, enquanto as atitudes que o Tamlin tomou foram vistas de uma forma extremamente negativa pelos fãs de ACOTAR, não estou dizendo que é sem razão, a forma em que Rhysand transformou a Feyre em uma mera esposa troféu é vista pelos fãs como um ato de amor. Ao longo da história, um dos motivos principais para a Feyre ter partido da corte primaveril foi justamente porque ela queria ter voz ativa na política. Ela queria ter a sua influência. Só que, se formos parar para analisar, ela era mais influente como senhora da corte primaveril do que grande senhora da corte noturna. Ela se fazia ouvir. Como, por exemplo, na vez em que o Tamlin estava recebendo seu povo para fazer as coletas de impostos, quando tinha um férico que não tinha nada para ofertar ao Tamlin, ela mesma tirou as suas joias para que ele tivesse o que ofertar, para que ele não fosse punido. Enquanto, aos poucos, o Rhysand foi demonstrando que dava atenção e apoio às opiniões dela e às atitudes que ela tomava em prol da corte noturna, mas ao mesmo tempo foi transformando ela em uma esposa troféu. Ela passa mais tempo gastando o dinheiro de forma descabida, coisa que ela não aprovava na corte primaveril, e agora ela não se importa de fazer na corte noturna. Ela passa mais tempo pintando numa das 1.500 casas que ela tem, e ela não se faz presente em reuniões do círculo íntimo com relação à política e não se faz presente em nenhuma decisão tomada quanto ao governo daquela corte. Ela deixa tudo a cargo do Rhysand. Apenas isso. Foi como se a Feyre tivesse nadado tanto só para morrer na praia. Parece que ela, infelizmente, se tornou mais um dos milhares de casos onde tem uma protagonista com desenvolvimento incrível,
com poderes imensos, mas decidiu largar tudo só para brincar de casinha. Bom, infelizmente, isso não é uma novidade no mundo literário. Enfim, escrevam seus comentários, me digam o que acham, se concordam ou discordam, lembrando, pelo amor de Deus, com educação. E like para a parte 2.